Oi, gente! Fala, galera! Voltamos! Hoje estamos aqui para falar um pouquinho sobre Toronto e Winnipeg. a gente vai comparar um pouquinho das duas cidades. Então, se você quer saber mais sobre esses lugares para viver no Canadá, fica aqui. Vamos começar falando um pouquinho de população. Toronto tem quase 3 milhões de habitantes. Já a Grande Toronto, que é a região conhecida como GTA, tem quase 6,5 milhões de habitantes. Enquanto isso, Winnipeg, que é a capital da província de Manitoba, tem mais ou menos 710 mil habitantes. Falando um pouquinho sobre clima agora. Toronto tem um verão quente e úmido, enquanto que no inverno é bem frio e a gente tem neve no período de dezembro até março, mais ou menos. O mês mais frio do ano em Toronto é janeiro, que fica com temperaturas entre -2 e -8 graus Celsius, enquanto que o mês mais quente é julho e as temperaturas variam de 17 a 25 graus Celsius mais ou menos. Quanto às chuvas, a maior média de chuvas é no mês de setembro, com aproximadamente 54 milímetros, e a menor média em janeiro, com 12 milímetros. A fim de comparação, fora o Winnipeg, para a gente ter mais ou menos uma noção, aqui em Porto Velho, a gente tem o período de chuvas e o período de seca. No período de chuvas, que é quando chove todos os dias muito torrencialmente, essa quantidade de chuva fica em 260 milímetros mais ou menos, então é bem diferente. Enquanto que no período de seca, lá para julho, mais ou menos, que é o período, o mês mais seco do ano, fica em 17 milímetros. A temperatura média em Winnipeg durante o ano fica na faixa de 2 graus Celsius. Isso porque no mês mais frio, que é janeiro, a temperatura média é de -18 graus. E no mês mais quente do ano, que é em julho, a média é de 19 graus. E assim como em Toronto, o nível de chuvas também é um nível razoável, não é nada absurdo. A média de chuvas de nível pluviométrico fica na casa dos 500 milímetros ao ano, somando todos os meses, então não é nada, muita coisa. Falando um pouquinho agora das opções de lazer. Laser. Toronto tem, como a gente já sabe, Toronto é uma cidade turística, então a gente tem N atrações turísticas, como por exemplo a CN Tower, o Zoológico de Toronto, o Aquário, o Museu Royal Ontário, que fica lá também, centros esportivos onde tem jogos como Rogers Centers, Air Canada Centre. Além disso, Toronto possui muitos parques, o High Park, o Victoria Park, o Queen's Park, e temos também muitas praias de lagos lá, onde o pessoal costuma ir muito no verão. E shopping centers, como o Eaton Center, Dufferin Mall. Já em Winnipeg, as pesquisas que a gente andou fazendo, também tem algumas opções bacanas de lazer. A principal atração de Winnipeg é o chamado The Forks, que antigamente, por se encontrar numa região de encontro de dois rios, era a região onde o pessoal ia lá para fazer as trocas deles, os escambos. E atualmente tem uma estrutura com restaurantes, mercados, alguns bares, lojas, e dizem que é uma região muito agradável de visitar. Você também tem outras opções de lazer em Winnipeg, que são os eventos esportivos, assim como em Toronto. Na primavera e no verão você pode assistir jogos de beisebol no Shaw Park. Já no outono e no inverno você vai encontrar atrações em jogos de hóquei, que é o esporte favorito dos canadenses, junto com basquete, é claro.
Para quem não sabe, o basquete foi criado por um canadense chamado James Naismith e ele foi criado para ocupar as pessoas no período de inverno. Outra opção de lazer de Winnipeg é visitar o Museu Canadense dos Direitos Humanos, que por fora é uma arquitetura muito bonita e tudo mais, e por dentro ele conta sobre a evolução dos direitos humanos, como o nome já diz, no Canadá. Esse museu ele é dividido em 11 galerias, conta também com tour guiados e algumas experiências interativas. Bom, falando um pouquinho agora sobre a segurança desses dois lugares. Toronto tem uma taxa de homicídios de 1,4 a cada 100 mil habitantes. Sendo que no ano de 2016, Toronto teve 96 homicídios. Já em Winnipeg, que é considerada a capital dos homicídios no Canadá, no ano de 2017, a cidade ficou com uma taxa de 2,96 homicídios por 100 mil habitantes. Comparado com Toronto, é praticamente o dobro. Agora, se a gente trouxer isso para a realidade brasileira, fica até absurdo a gente querer comparar, porque o estado mais violento no ano de 2016 no Brasil foi o Rio Grande do Norte, com uma taxa de 64 homicídios a cada 100 mil habitantes. Então é absurdo, são quase 60 vezes mais homicídios do que no Canadá, em cidades muito maiores, em estados muito mais populosos. Bom, quanto ao transporte público, Toronto tem ônibus, metrô e o streetcar, que são todos interligados entre si. E vale lembrar que Toronto também tem o GO Train, que é o trem que liga as cidades da Grande Toronto. Em Winnipeg, o transporte público é feito somente por ônibus, mas pelos relatos que eu li, que eu pude acompanhar, as pessoas falam muito bem, que o transporte é muito eficiente e que você consegue se locomover sem problema algum dentro da cidade usando somente os ônibus. O tempo de espera é razoável, não é nada absurdo, de acordo com os relatos dessas pessoas, porque a gente não conhece Winnipeg. E o preço mensal é relativamente mais barato do que em Toronto, que em Toronto é na faixa de $150, se eu não me engano, $160. E em Winnipeg, se você não for estudante, que é esse preço que eu estou falando, também sai na faixa de $100, o que é considerável. Bom, quanto ao salário mínimo, Toronto conta com um salário mínimo de $14 a hora, sendo que já tem uma previsão de aumento para o ano de 2019 para $15 a hora. Enquanto isso, o salário mínimo de Winnipeg fica na faixa dos $11,15 a hora. Mas levando em consideração o custo de vida, Winnipeg tem um custo de vida mais baixo que Toronto. Bom, falando um pouquinho do preço do college, Toronto tem uma taxa de $15 mil mais ou menos ano para o estudante internacional. E para o residente permanente e para o cidadão canadense, esse preço cai mais ou menos a $4 mil o ano. Essa questão do preço do college ele é bem semelhante também em Winnipeg, que o curso que a Amanda quer fazer, ele sai, para quem é residente permanente, na faixa dos $4.940 o ano. E para quem não é residente permanente, que vai como status de estudante, sai na faixa de $15.580 o ano. Então é parecido, não seria mesma coisa. Um peso na nossa decisão. Por fim, mas não menos importante, a gente vai falar um pouquinho de custo de aluguel de apartamentos. Para Toronto, os apartamentos que a gente tem visto, a gente está querendo mais ou menos numa faixa... Estamos querendo não, né? A gente quer o mais barato possível e mais legal possível, mas... A faixa que a gente está encontrando é mais ou menos de $1.600 canadenses nas localizações que a gente está vendo, que é mais ou menos por perto de Humber Bay. E os apartamentos que a gente está vendo é de um quarto básico do básico. Já nesse quesito de apartamento, o Winnipeg é muito mais barato do que Toronto. Nós fizemos umas pesquisas rápidas e encontramos apartamento por $800
a 10 minutos de caminhada do college onde ela queria estudar, que seria considerado, pelo meu entender da cidade, o centro da cidade ou próximo da região do centro. E assim terminamos o vídeo comparando as duas cidades, Toronto e Winnipeg. Se você está até aqui, você curte esse vídeo pra gente, dá um joinha, compartilha com os amigos. Enfim, se inscreve no canal. Se inscreve no nosso canal, porque a gente é muito legal. Hoje a gente tá assim meio mal-humorado porque eu tava dormindo e ele tava assistindo o jogo. E meu time não ganhou. Mas a gente é bem mais legal que isso, eu prometo. Fica aqui e acompanha a gente lá no Instagram também, Sonho em Canadá. Beijos, até mais.